Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 16 de junho de 2021, teremos 7 palpites. Vamos começar ali na primeira divisão norueguesa e vamos fechar na Copa do Brasil. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Bodø e o Strømsgodset. Jogo válido pela primeira divisão norueguesa. Bodø, atual primeiro colocado com 16 pontos e o Strømsgodset ali em oitavo com 7 pontos. Jogo de uma competição que tem uma tendência muito grande para gols, muito mesmo. Uma competição que costuma sair muitos gols e o Bodø faz parte desse requisito. Apesar que nos últimos 3 jogos tem saído poucos gols em seus jogos, assim como foi em alguns jogos até do Strømsgodset. Mas para esse jogo, galera, tendo em vista essa baixa quantidade de gols, a gente vai mudar nesse jogo pro mercado de vitória. Até porque o Bodø é atual primeiro colocado, marcou 13 gols e tomou apenas 4. Foi uma equipe extremamente sensacional na temporada passada, que ganhou praticamente todos os jogos e nessa temporada não está sendo diferente. Até porque nos seus 5 últimos jogos são 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Enquanto a equipe do Strømsgodset vem oscilando muito na competição, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Sem falar que quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos a gente teve 5 vitórias do Bodø. Por isso, nosso palpite para esse jogo é um handicap asiático -1 no Bodø. Odd está na casa de 1,55, porque a equipe mandante está no momento melhor, está tomando poucos gols, está fazendo muitos gols e pega uma equipe ali meio de tabela que vem oscilando muito na competição e que quando enfrenta a equipe mandante sempre tem uma certa dificuldade, seja jogando em casa, seja jogando fora de casa. Sem falar que a equipe do Bodø está mantendo o ritmo da temporada passada, então tem tudo para ser mais um jogo de uma vitória da equipe mandante, porque o favoritismo aqui tem uma tendência muito forte. Por isso, handicap asiático -1 no Bodø, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Molde e Sarpsborg, outro jogo válido pela primeira divisão norueguesa. O Molde, atual terceiro colocado com 14 pontos e o Sarpsborg ali em nono com 6 pontos. Aqui também era um jogo com uma boa tendência de gols, uma boa tendência mesmo, até porque o Molde nos seus jogos vem com placares bem elásticos. Nos últimos 5 jogos a gente teve 4 jogos com mais de 3 gols, mas o Sarpsborg vem tendo bastante dificuldades. Em nenhum dos últimos 5 jogos a gente teve 3 gols ou mais. Uma equipe que está sendo muito, mas muito defensiva mesmo, tanto que a equipe ocupa ali apenas a 9ª posição. Em 5 jogos são 3 gols marcados e 2 sofridos, ou seja, o que mostra que a equipe trava muito o jogo, que a equipe faz o jogo ser muito truncado, mesmo jogando contra uma das fortes equipes da competição. Sem falar que o Molde, nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Já o Sarpsborg, nos últimos 5 jogos, são 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, são 2 vitórias do Molde, 2 empates e 1 derrota da equipe mandante. Por isso, nosso palpite para esse jogo também vai ser um handicap asiático -1 no Molde. Odd está na casa de 1,60, porque a equipe mandante é a atual terceira colocada da competição, está com um bom retrospecto de gols, são 17 gols marcados apesar de 9 sofridos, e pega uma equipe que vem defensivamente, jogando defensivamente em seus jogos, e para esse jogo não deve ser diferente, deve jogar ali atrás fechadinho, e agora é contra uma forte equipe do cenário norueguês, que vem muito bem na competição, vem de uma vitória fora de casa e tem tudo para fazer mais uma vitória, até porque é mais time, costuma jogar competições europeias e deve ser um jogo de muita pressão da equipe mandante, o que pode proporcionar gols, até porque um time que fica muito atrás, uma hora ou outra, acaba tomando gols e o Molde é muito forte em seus domínios. Por isso, handicap asiático -1 no Molde, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Eurocopa. Aqui a gente tem a segunda rodada do grupo A, Itália primeiro colocada com 3 pontos e a Suíça ali em segundo colocado com 1 pontinho. Aqui a gente tem, galera, um jogo, teoricamente até um jogo mais difícil para a seleção italiana, um jogo de mais embate, mas a seleção italiana vem de uma sequência muito forte. Nos últimos 5 jogos são 5 vitórias seguidas sem tomar nenhum gol. A Itália vem de 9 jogos sem tomar nenhum gol. E pega a equipe suíça, que apesar de 25 vitórias e 1 empate
empate nos últimos, ou na verdade 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, eu acredito e vejo a seleção italiana um pouco mais forte, um pouco mais qualificada, principalmente pelo que vem desempenhando. Um sistema defensivo muito forte que toma quase nada de gols e um sistema ofensivo que vai lá na frente e resolve. Vai pegar uma equipe que deve jogar mais nos contra-ataques, deve explorar mais as bolas alçadas no Shaqiri, deve ficar ali atrás na retranca, mas ainda assim eu vejo a seleção italiana com possibilidade de furar e fazer até um bom placar e praticar e classificar a próxima fase da Eurocopa. Por isso nosso palpite para esse jogo é um handicap asiático 0 e menos 0.5 na Itália. Odd está na casa de 1,45, porque é todo o contexto que eu falei. A seleção italiana não vem sofrendo gols, vem jogando muito bem, é a líder do grupo, é a favorita do grupo e é mais um jogo com a certa tendência de ser truncado, mas com todos os domínios sendo por parte da seleção italiana. Pega uma equipe que tem muita chance de classificar, mas que ainda assim eu vejo a seleção italiana um pouco mais qualificada e com a necessidade de uma vitória. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 na Itália, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para a primeira divisão islandesa, Valur e Breiðablik. Aqui jogo válido pela 12ª rodada. Na verdade, aqui a gente vai ser a 9ª rodada do Valur e a 8ª do Breiðablik. O Valur, atual segundo colocado com 17 pontos, e o Breiðablik ali em quinto com 13 pontos. Duas equipes que começaram muito bem a competição e estão ali na parte de cima da tabela. Competição, galera, que tem uma tendência muito grande de gols e essas duas equipes não fogem a essa regra. O Valur nos últimos 5 jogos em 3 tivemos 3 gols ou mais. Já o Breiðablik nos últimos 5 jogos em 4 tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos em 4 também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,40, mas é um jogo com 10 minutos, essa odd está batendo 1,60 e é duas equipes que vêm na parte de cima da tabela, duas equipes que marcam muitos gols, mas que também tomam muitos gols. O Valur marcou 14, mas tomou 9. O Breiðablik marcou 16, mas tomou 10. Sem falar que quando essas duas equipes se enfrentam, sempre tem uma tendência de placares bem elásticos. São equipes que vão para o ataque, mas que deixam muitos espaços em suas defesas e isso vem ocasionando muitos gols. Jogo também que eu vejo com uma boa tendência para um ambas marcam, porque são duas equipes muito fortes, mas o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60, porque a tendência de gols aqui tende a ser muito grande, até porque quem abre o placar, a outra equipe tem que sair para o jogo, tem que se expor, pode tomar mais, pode fazer e pode virar aquele jogo muito bom para gols, como é característica dos últimos jogos dessas equipes, que dos últimos 5 jogos, em 3 a gente teve 3-3 em 3 desses jogos. Por isso, mais de 2.5 gols. Odd na casa de 1,60, ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Valur e Breiðablik. Passando agora para São Paulo e Chapecoense, jogo válido pela primeira divisão do Brasileirão. A gente tem aqui o São Paulo em 17º com apenas 1 ponto e a Chapecoense em 18º apenas 1 ponto. Ambas as equipes jogaram 3 jogos e nenhuma conseguiu vencer. O São Paulo vem de 2 derrotas e 1 empate e a Chapecoense também. Mas mesmo assim eu vejo a equipe paulista mais qualificada, joga em casa e pega a equipe da Chapecoense, que apesar de ter vindo campeã da segunda divisão, ainda não mostrou um bom futebol, tem muitos problemas, principalmente um time não muito coeso, foi jogar com o Ceará dentro de casa, tomou uma pressão muito forte. Para esse jogo não deve ser diferente, até porque a equipe do São Paulo, apesar de não vir de um bom momento, classificou na Copa do Brasil, tem um bom time e um bom treinador. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser um handicap asiático -1 no São Paulo, odd está na casa de 1,52, porque a equipe paulista, na minha visão, mesmo estando ali em 17º e não tendo marcado nenhum gol na competição, é uma equipe muito forte, vai jogar dentro de casa, deve encurralar a equipe da Chapecoense, que em 3 jogos já tomou 6 gols. Na minha visão, não deve ter tantos perigos para a equipe paulista, deve explorar mais o contra-ataque. Então eu vejo o São Paulo com muito incisivo, com muita força nesse jogo, o que pode ocasionar ali o mercado de vitória para o São Paulo ser muito essencial, porque a equipe paulista é melhor, apesar de não viver um bom momento, joga dentro de casa e pega uma equipe também que não vem num bom momento e teoricamente não consegue mostrar tantas forças assim. Por isso o handicap asiático -1 no São Paulo, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para Vasco e Avaí, jogo válido pela segunda divisão brasileira. A gente tem o Vasco ali em 11º com 4 pontos em 3 jogos e o Avaí em último colocado com apenas 1 ponto em 3 jogos. Jogo de duas boas equipes da segunda divisão brasileira, que são até consideradas ali como candidatas ao acesso, mas é um jogo que eu vejo o Vasco um pouco melhor, um pouco favorito para essa partida. Mesmo o Vasco estando ali em 11º em 3 jogos, apenas 4 pontos, pega a equipe do Avaí, que em 3 jogos já tomou 5 gols e marcou apenas 2 e fez apenas 1 ponto. Sem falar que o Vasco vem de uma boa vitória, uma virada sobre o Brasil de Pelotas jogando fora de casa, e o Avaí vem de uma derrota no Clássico jogando em seus domínios. Vejo a equipe do Vasco começando a querer encaixar, pode dar muito trabalho nessa segunda divisão brasileira, e para esse jogo eu vejo a equipe chegando um pouco melhor, até porque nos últimos 5 jogos são 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, enquanto o Avaí nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Então não tem outra alternativa senão um empate anula aposta no Vasco. Odd está na casa de 1,40, porque eu vejo um jogo bem truncado, um jogo bem travado, como é característico da Série B, mas o Vasco, na minha visão, leva um ligeiro favoritismo por estar jogando em casa e pelos últimos jogos que apresentou, em contrapartida um Avaí que não vence há 5 partidas. Por isso, empate anula aposta no Vasco, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, Flamengo e Coritiba, jogo de volta, que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo vem de uma boa sequência, um time muito bem organizado, apesar de ter vários desfalques para esse jogo, ainda assim consegue ser uma forte equipe e vem com um resultado positivo de 1-0 que fez no primeiro jogo. Para esse jogo, apesar do Flamengo nos últimos jogos não ter uma tendência tão grande de gols, eu ainda assim vejo com bons olhos o mercado de gols. Até porque é um jogo eliminatório, o Coritiba vai ter que sair pro jogo, vai ter que dar espaços para a equipe do Flamengo, que já começa o jogo vencendo de 1-0, e sem falar que a equipe do Flamengo é muito mais time, é uma equipe muito boa, mesmo com os jogadores considerados reserva, ainda assim é uma equipe muito qualificada, e pega um Coritiba, que nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Então eu vejo ainda assim com bons olhos o mercado de gols, por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 2.0 gols, odd está na casa de 1,40, mas é um jogo com 10 minutos mais ou menos, essa odd tá batendo 1,60 e eu acredito que ao menos 2 gols nesse jogo deve ser possível, até porque o Flamengo deve tentar já confirmar a sua vaga na próxima fase e o Coritiba vai ter que sair pro jogo. Se quer classificar, vai precisar fazer gol, e para isso vai precisar se expor contra a forte equipe do Flamengo, que igual eu falei, mesmo sem muitos jogadores que estão nas suas seleções nacionais, ainda assim é uma equipe muito forte, joga dentro de casa e tem o fator de já ter vencido o primeiro jogo. Então por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!